E aí, gente, vamos embora? Rapidinho, o podcast de hoje. Acho que vai ser rápido. Tô gravando até um pouco mais tarde, tá? Um pouquinho sem tempo. Eu sempre falo isso, mas a gente sempre acaba passando, né? Mas vamos fazer o último podcast aqui dedicado às Olimpíadas. Óbvio que, assim, o trabalho, né, os treinos dos atletas vão seguir. E o meu convite a vocês, e um convite que a gente foi fazendo ao longo das Olimpíadas continuem, né, acompanhando os atletas, continuem movimentando as redes sociais. Esse é um movimento que vai ajudar muito. A gente sabe que o futebol é o esporte com mais visibilidade no nosso país. E naturalmente, por causa disso, envolve mais dinheiro, envolve mais patrocínio. Então, os salários são mais altos, as cifras são mais altas, o que é natural, né? O que é natural. Agora você imagina modalidades como tiro esportivo, tiro com arco, modalidades sem muita tradição no nosso país, né? Se a gente pegar outras modalidades que a gente pô, nem teve oportunidade de ver, né? A gente viu pouquíssimo da esgrima, a gente viu pouquíssimo de pô, ter um ciclismo de velocidade, né? Então, hóquei sobre a grama, hóquei sobre a grama, eu me recordo que todo país sede tem uma vaga garantida nas Olimpíadas. E quando teve a Olimpíada no Rio de Janeiro, nós não tivemos nenhum time de hóquei na grama. Então a gente sabe que existem, existem modalidades e muitas modalidades onde não existe tradição nenhuma. E temos esportistas e temos atletas brasileiros. Então, esse movimento de rede social é muito importante para que eles consigam seguir praticando aquilo que eles gostam, a profissão que eles escolheram e também criar um legado esportivo, abrir novas possibilidades, novas portas, mostrar para o público que, olha, essa é uma modalidade que está aí e que a gente pode ser referência, e que a gente pode ter mais atletas e que a gente pode ter mais talentos. Então, esse é o meu convite, esse é o meu apelo inicial. A gente vai passar por algumas notícias esportivas, todas elas do GE, deixando os créditos de antemão. O primeiro deles, apenas a nível de curiosidade, é o ranking por estado aqui no Brasil, né? O ranking de medalhas por estado. E aí no topo da lista, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso obviamente reflete não só a densidade demográfica dos dois estados, mas também questão de serem grandes polos econômicos. Naturalmente, tem um pouquinho mais de estrutura, às vezes é difícil chegar, mas tem um pouco mais de estrutura em termos de mobilidade urbana, em termos de locais de treinamento. Então é natural que a gente veja mais atletas medalhistas saindo desses dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro. E tantos outros que saem de outros estados e vêm ou para São Paulo ou vai para o Rio de Janeiro, porque naturalmente onde vão conseguir melhores estruturas e melhores condições de treinamento, não só em relação à infraestrutura de trabalho, mas também em condições salariais, né? Mas apenas a nível de curiosidade. São Paulo, Rio de Janeiro, e aqui ranqueado, né? Com ouro, prata e bronze, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Distrito Federal, e assim vamos com todas as unidades federativas, tá? Vamos embora, vamos seguir. Mato Grosso tem uma prata aqui, né? Então, acho que é legal a gente trazer, porque os talentos podem surgir de todos os lugares. Não é porque, pô, tem um cara que é de São Paulo que ele vai ser necessariamente mais talentoso que o outro do Mato Grosso. Não significa isso, né? Acho que eu trago isso aqui porque, cara, imagina quantos talentos a gente não descobre. Você já parou para pensar quantos talentos a gente não descobre porque, poxa, não tem condições de treinamento. Eu não consigo me locomover. Eu não tenho patrocínio. Então eu vou ter que escolher uma outra carreira. Então você já parou para pensar quantos talentos esportivos a gente deixa de revelar porque falta estrutura, falta oportunidade. Então por isso que quando a gente fala assim, pô, às vezes uma galera fala assim, vai ficar falando da prata. Vai ficar falando do bronze. O cara ficou em quarto lugar e vocês estão exaltando. Tem que ser exaltado mesmo. Tem que ser exaltado mesmo.
Aqui a gente falou várias vezes da Ana Sátila, cara, uma guerreira. É impressionante a quantidade de provas que ela participou. E, mas não tô. Cara, assim, como é que se treina, né? Como é que se treina para as provas que a Ana Sátila participou nas Olimpíadas? Como é que se treina aqui no Brasil? Você conhece algum local onde você pode treinar aquela modalidade? Eu não conheço. Eu não conheço. Pô, você descer pô, e a gente nem tem, porque tem países que naturalmente te provê essas condições na natureza. Na natureza você tem rios caudalosos, com quedas daquele tipo, né? Então, você pode ter. A Nova Zelândia eu sei que é um país que tem muito, e você pode ver que os neozelandeses são bons nesses esportes com remo. Porque tem muito disso aí. Pô, mas o Brasil tem rio pra caramba, tem rio pra caramba. Mas os caras estão praticando? Não estão praticando. Por quê? Falta estrutura, falta material, falta oportunidade. Então, estou pegando apenas um exemplo. A gente pode pegar tantos outros exemplos, né, de modalidades que não há estrutura. Então, por isso que eu falo assim, poxa, quantas, quantos grandes nomes a gente deixou de revelar porque não havia estrutura, não só em termos de mobilidade urbana, em termos financeiros, mas também em termos de infraestrutura de treinamento. O cara até, pô, eu vi a matéria de um garoto que bombou, viralizou aí nas redes sociais nos últimos dias, praticando salto com vara, em condições totalmente bizarras. Em condições totalmente bizarras, improvisadas. Então você imagina esse garoto, 13 anos eu acho que ele tem, é o potencial que ele tem. Ele salta uma altura razoável. Ele salta uma altura razoável e com materiais totalmente improvisados. Então você vê que assim, pô, ele quer muito. Ele quer muito, porque qualquer outro já falei, pô, não dá, mano, não tem condição, vou ficar. É legal, é divertido, mas pô, não tem condição, vou ficar treinando aqui, vou ficar machucando à toa. Porque o cara, o garoto cai no colchão e depois ele cai na terra, né? E ele continua, e espero, né? Espero que tenha uma carreira longa e que continue no esporte, tenha uma carreira longa, que ele tenha oportunidade, que ele possa treinar, para que ele possa se profissionalizar. A gente torce para que isso aconteça, porque, poxa, às vezes eu fico nessa marolagem de, cara, quantas gente será que deixou, né, de se revelar ao mundo como um grande craque, um grande nome do esporte, mas não teve oportunidade. Então a nossa torcida, e esse movimento de rede social vai ajudar muito, é para que essas pessoas, esses anônimos, eles tenham condições e oportunidade para praticar aquilo que eles amam, né? Porque só assim eles vão ter condições de, poxa, vou para um lugar melhor. Pô, se é São Paulo que tem estrutura, eu vou para São Paulo. Porque senão ele fica, poxa, eu me lembro a Raíssa Leal do skate falou, pô, a gente foi para um torneio em Santa Catarina, eu acho que ela falou que foi isso. Ela e a mãe dela foi para um torneio em Santa Catarina no início, né, no começão. E ela falou, minha mãe só comprou a passagem de ida, porque a gente não tinha dinheiro para volta. E a gente foi, e deu tudo certo, mas só tinha dinheiro para ida. Então você vê que são condições extremamente adversas que tantos e tantos atletas têm que enfrentar no início de carreira. E esse movimento de rede social ajuda bastante. Essa é a nossa torcida. Vamos embora, vamos com apenas a nível de entretenimento, algumas imagens marcantes, né? Aqui a matéria pela redação do GE, um compilado. Essa para mim é uma das mais icônicas das Olimpíadas. A Childs perdeu a medalha, está aqui na foto, aparece como medalhista de bronze, mas ela perdeu o bronze foi para a Romena. Mas está aqui, cara, uma das cenas mais icônicas das Olimpíadas. Eu acho que para mim é a cena mais forte das Olimpíadas. É a cena mais forte das Olimpíadas. É impressionante o impacto que essa imagem causa. Tem gente que gostou de tantas outras e eu entendo também, mas essa para mim ela é extremamente impactante, porque a Simone Biles, que aqui do lado esquerdo ganhou a prata, que na teoria é considerada a rainha da modalidade, né, da ginástica artística. E ela se rendeu e ela reverenciou a Rebeca, né? E muito legal, cara, assim, uma cena muito forte, muito marcante para mim.
Tem o voo do Medina, isso aqui é surreal, parece montagem, ela é inacreditável essa imagem. Foi na bateria do Medina contra o Canoa Igarashi, foi impressionante. É o voo do Medina, aqui está o vídeo completo. O Caio Bonfim, né? Gigante da marcha atlética. A foto do pódio da Duda e da Ana Patrícia, né? Todo mundo saltando aqui, muito icônica. E teve essa aqui também, né? Do Bala Louca, a Torre Eiffel aqui atrás do Bala Louca, né? E aqui a galera do Decathlon. E aqui o nosso Balotelli, né? Nosso Balotelli aqui. Essa foto ficou muito legal também. Os caras descansando ali nos anéis olímpicos e a imagem aérea, o drone, né? Pegou os caras ali e ficou bem legal, né? Ficou bem legal. Algumas imagens marcantes, personagens que vão deixar o esporte após as Olimpíadas. Não sei se param, não. Alguns não devem parar imediatamente, mas já estão em final de carreira, né? Alguns nomes: LeBron James, Rafael Nadal do tênis. Então tá aqui, ó, LeBron James deve jogar mais alguns anos, 1 ou 2 anos. Ele joga, para quem não sabe, ele joga no Los Angeles Lakers da Liga Americana de Basquete e na próxima temporada ele simplesmente vai ter a oportunidade de jogar com o filho dele. Então, motivação para o LeBron James, para o rei, né, King, como ele é conhecido, ficar mais 1 ou 2 temporadas. E olha, pelo que a gente viu nas Olimpíadas, o cidadão aqui tem lenha para queimar ainda, viu? Tem lenha para queimar. Rafael Nadal, gigante do tênis, espanhol, 38 anos de idade, encarou o Novak Djokovic, né, o grande rival dele dos tempos áureos, encarou no início, né, da jornada olímpica, foi eliminado assim, a gente até comentou aqui, né? Perdão, gente. Foi eliminado assim como se fosse nada, né? Como se fosse nada. Os dois atletas têm a mesma idade praticamente. Eles viveram uma rivalidade absurda. Ai, gente, perdão, agora vai dar uma crise de tosse. Eles viveram uma rivalidade absurda há, poxa, quantos anos atrás? 10 anos atrás? Pode dizer assim? A gente pode até 5 anos atrás, a rivalidade era grande ainda. A competitividade era muito grande. E aí você vê, né? Quase 40 anos, o Nadal tá simplesmente acabado. O Andy Murray, que é outro rival, né? Que participou dessa rivalidade, mas não tanto, também se aposentando. E o Djokovic simplesmente voando, né? Simplesmente voando. Por isso que já levantam a bandeira de que o Djokovic seja o GOAT, né? O GOAT, depois de ter vencido o ouro olímpico, seja o maior de todos os tempos da modalidade. Eu o coloco assim, né? Tem gente que vai. É polêmico. Sempre quando você fala de tênis, né, você vai ver que tem muita polêmica. O pessoal é muito emocionado. É tipo time de futebol. Para quem não acompanha tênis, é tipo time de futebol. Tem os nadalistas, tem os Djokovistas, tem os Murraysistas, tem os Federistas, né, fãs do Roger Federer, que já se aposentou, que já deixou as quadras, e eles são muito radicais. Eles são muito radicais. Eu respeito todos, eu amo a modalidade acima de tudo, e eu acho que pelas conquistas e até pela idade, o que segue fazendo, Djokovic é o maior de todos os tempos. É difícil comparar, o tênis teve muitas eras, muitas regras mudaram, por isso que é difícil comparar. Tem gente que vai colocar alguém do passado, né? E é natural, e eu respeito. Eu acho é difícil, é a mesma coisa assim, como é que você vai comparar um atleta do futebol do passado com um atleta do presente? Oh, pô, mas naquela época o gramado era ruim, as uniformes eram de pano. Pega o tempo do Pelé. É por isso que eu falo assim, o Pelé, ele é gigantesco. Aí você fala, mas, pô, mas como é que você vai comparar? Cara, assim, no tempo do Pelé, as chuteiras eram ruins, o uniforme era de pano, não é o famoso dry fit, que é leve, era um pano, chovia, ficava pesado, o cara suava, ficava pesado, né? Era panão, procura o Museu do Futebol. As bolas eram de couro, ela era pesada. Os caras falam que quando molhava, quando chovia, fica, o negócio parecia uma bola de peso, aquele que se levanta na academia. Por isso que eu falo assim, pô, o gramado era pavoroso,
Por isso você, poxa, o Pelé, ele era um absurdo de jogador. Ele era um absurdo de jogador, porque o que ele fazia com as condições que ele tinha naquela época era bizarro. Os caras não tinham VAR, então os caras desciam lenha mesmo, os caras desciam a borrachada para quebrar. E o Pelé saía, sabia bater também. Por isso que eu falo, é difícil comparar os atletas do passado com o do presente. Mas isso é uma questão pessoal minha, né? Pessoal, eu olho o número de títulos, estatística, segue jogando até hoje. Eu já considero o Djokovic o maior de todos os tempos, mas há controvérsias. Esse espanhol aqui, apenas 21 anos, se eu não me engano, Carlos Alcaraz, eu acho que pode vir a se tornar o maior da modalidade. Enfim, vamos seguir, né? Tem o Mijaín Lopes, cubano, atleta cubano é chamada luta greco-romana, né? 5 ouros olímpicos, 5 ouros olímpicos, é impressionante. Se despede, uma lenda do esporte, para quem gosta, né? Eu não sei, mudou o nome agora, né? Não é chamado mais de luta greco-romana, eles chamam de wrestling agora, né? Meio que unificou, porque usavam vários termos, usavam wrestling, usavam luta greco-romana, chamavam de luta olímpica. Agora parece que é chamado universalmente de wrestling. Então a gente vai seguir a mesma nomenclatura. A Shelly Ann Fraser Price, não sei se essa é a pronúncia correta, Shelly Ann Fraser Price, gigante, cara, do atletismo, 2 medalhas olímpicas de ouro, Pequim 2008, Londres 2012. É uma atleta, assim, cara, 37 anos. 37 anos. Desistiu de competir nos 6 metros femininos nas Olimpíadas de Paris minutos antes da prova. Eu estava muito expectativa de ver a Shelly Ann. Sou muito fã da atleta porque ela teve, cara, assim, ela ficou um tempo fora para ter a gravidez dela. O sonho dela também ter filho. Então ela se afastou do esporte, teve filho, voltou e, cara, e chega numa Olimpíada. Isso aqui não é coisa de louco. Você parar pra pensar, para uma modalidade dos 100 metros rasos, é uma loucura. É uma loucura. Você parar uma temporada, você parar 2 temporadas, é uma perda. Poxa, como é que se recupera esse tempo? Enquanto todo mundo está treinando. Cara, assim, é uma gigantesca do esporte a Shelly Ann. E vai se despedir. Infelizmente, é um tempo também, né? Tem outras responsabilidades, mas também o tempo passa, né? Idade já mais avançada, 37 anos. Mas, poxa, pelo que a gente viu, a mulher ainda é muito rápida. A mulher ainda é muito, muito, muito rápida. E vai seguir sendo rápida por muito tempo. Por muito tempo. Bom, Andy Murray é outro que eu comentei aqui. Viveu uma rivalidade, cara, assim, das mais incríveis no tênis, com Novak Djokovic, com Rafael Nadal, Roger Federer na época também. O Federer é um pouco mais velho, mas viveu essa rivalidade. Ganhou 2 medalhas de ouro, uma no Rio e uma em 2012 em Londres. E se despede, vai se despedir, vai se despedir. A carreira está chegando ao fim, né? Já não consegue render nos mesmos níveis competitivos que o Djokovic. A mesma coisa vale para o Nadal. Por isso que eu falo assim, cara, por isso que eu coloco o Djoko como o maior de todos os tempos. O que ele segue fazendo até hoje, ele dá um pau em garotão ele venceu o Carlos Alcaraz na final, só isso, né? Que é considerado hoje um dos melhores e que pode vir a se tornar o maior de todos os tempos. E o Djokovic, com 38 anos, bateu esse cara na final olímpica. Então, assim, cara, você vai falar que é difícil não colocar o título de melhor do mundo nele, né? De melhor de todos os tempos para ele. Enfim, né? Muitos atletas do tênis. Eu queria fazer um balanço das Olimpíadas. A gente falou ontem a gente falou um pouco, né? Do quadro de medalhas. Poxa, tá ruim, tá bom. Eu achei que tá ótimo, né? As medalhas que a gente conquistou. Aí você fica, pô, tá passando pano? Não, jamais. Quem me conhece sabe que eu não passo pano. Eu não passo pano pro futebol, por exemplo. Isso eu não admito. Não passo mesmo. Pro vôlei, poxa, tem coisas que a gente não passa pano também. Não sou especialista do vôlei,
A gente sabe o tamanho da modalidade, da paixão nacional. Ah, não tem o mesmo incentivo, a mesma grana, os mesmos patrocínios? Não tem. Mas tem uma liga forte, tem uma liga poderosa. Agora, como é que você vai avaliar o handball? Né? Você consegue avaliar o handball? Mesmo o basquetebol, melhorou muito, melhorou. Mas dá para melhorar mais. Dá para melhorar mais. Futebol feminino, por exemplo. Poxa, hoje temos mais estruturas, temos mais condições, mas, poxa, dá para dizer que já dá para a gente se equiparar aos Estados Unidos? Não dá, cara. Não dá. Pô, em 2004 veio a primeira prata do futebol feminino, não foi isso? 2004? Em 2008 veio a segunda prata. Quando a gente ganhou a primeira prata do futebol feminino, pô, se falou muito sobre futebol. Caraca, essas mulheres, elas são guerreiras, porque o futebol feminino no Brasil não existe. Precisamos investir, precisamos criar uma liga, precisamos fortalecer, porque o que elas fizeram foi fora da realidade. Passou um ciclo olímpico, 2008, ganhamos a prata de novo. Ganhamos a prata de novo. E o que se dizia naquela época a mesma coisa. Pô, precisamos de uma liga forte, precisamos incentivar, precisamos divulgar a modalidade, precisamos ajudar. O que elas estão fazendo é algo absolutamente fora da curva. Nós temos as melhores atletas do planeta, praticamente sem ter futebol no Brasil, sem ter futebol feminino no Brasil. Se passaram 20 anos, se passaram 20 anos desde 2004 até 2024, e ainda hoje a gente olha para o futebol, pô, é transmitido, tem estrutura, gramado bom, patrocínios legais. Tem, tá melhorando. Mas é o que eu falei. Naquela época que a gente ganhou a primeira prata, a gente estava perdendo de lavada em termos de estrutura e organização para os Estados Unidos. Se a gente olhar ainda hoje, as principais atletas do futebol brasileiro não estão no Brasil. Elas estão ou na Europa ou na Liga Americana. Então a gente ainda perde muito. Ah, mas se a gente olhar para o futebol masculino, a gente perde. Para os Estados Unidos, não. Para os Estados Unidos, eles podem até pagar mais. Mas a gente tem times no Brasil hoje que conseguem tirar atletas da Liga Americana. Então hoje, se a gente falar o futebol masculino, o Brasil consegue rivalizar com os Estados Unidos. No feminino, não. No feminino, não. Então, por isso que assim, às vezes as pessoas ficam naquela a cobrança, né? Ah, mais uma prata, eterno vice, que não sei o quê. Cara, assim, fala, quem quiser falar, fala o que quiser. Quem quiser falar, fala o que quiser. Então, assim, e eu acho que é muito holofote, é muito, cara, assim, é holofote mesmo, é muito divulgação para hater, né? É muito holofote para hater. É uma coisa que eu lamentei muito acompanhando os Jogos Olímpicos. A gente vê o nosso Pio, o Alisson dos Santos rebatendo hater, a gente vê o futebol feminino, depois de vencer a Espanha, rebatendo o hater. Por isso, assim, cara, perder é natural do esporte. A gente tem mais chances de perder do que ganhar. A gente tem mais chances de perder do que ganhar. Ainda mais, depende, se a gente fosse a melhor seleção do planeta, a nossa chance de ganhar seria maior. Mas a Espanha era mais favorita, tinha mais chance de ganhar, o Brasil ganhou. Então, assim, a nossa chance de perder ela é maior. Se a gente olhar, pô, vamos encarar os Estados Unidos. Como é que dá? Como é que a gente vai ser? Qual que é o processo natural? É a gente imaginar que vai perder. Não que a gente queira perder. Não é isso o ponto. É que a gente vai perder por uma série de situações. Não tem como. Como é que você vai bater de. Pô, mas batemos a Espanha. Aí eu falei, pô, há uma série de desabafos que aconteceu quando o Brasil venceu a Espanha que eu fiquei muito incomodado. A gente até gravou aqui. Fala, é muita resposta que é dada e a gente nem conquistou a medalha. E aí depois a galera vai ficar falando, pô, falou, falou, falou para morrer na praia. Por isso que eu falei, cara, não é. Ó, eu tenho a certeza que, poxa, tem muita coisa entalada que tem que ser falada mesmo, mas tem horas e horas para se falar. Aí agora, né, como esse povo adora responder o hater, vai ter que ouvir o hater falar. Vai ter que ouvir o hater falar. Então, pô, assim,
O Pio ficou em terceiro. Ele se classificou para a final dos 400 com barreira, né? Assim, não correndo no seu melhor. E aí ele fica com o terceiro lugar. Pô, o cara fica no sofá, tal, vai rebater o cara. Poxa, cara, assim, querendo ou não, o cara é hater e não tá fazendo nada da vida dele, né? Não tá fazendo nada da vida dele, isso é verdade. Mas querendo ou não, esse cara alimenta o maquinário. Esse cara traz visibilidade, porque ele está assistindo, querendo ou não, ele está assistindo, certo? Ele aumenta a visibilidade. Então, assim, poxa, por que que você não. Vamos focar? Pô, machuca, cara, porque eu estou me dedicando. Cara, tudo bem, mas eu acho que vale muito mais a gente dar visibilidade para a galera que apoia, para a galera que acredita, para a galera que incentiva, do que para a galera que, né, para a galera que é negativista, para a galera que promove o ódio. E eles fazem questão de aparecer na frente das câmeras para falar dessa galera. Então, assim, pô, todo mundo que está apoiando, todo mundo que está acreditando, esses caras não ganham holofote. Quem ganhou o holofote é o outro. É o cara do sofá, é o cara que desacreditou, é o cara que falou que a Espanha ia ser goleada, é o cara que falou que os Estados Unidos ia dar um banho no Brasil, no basquete, é o cara que falou que a Noruega. Esses caras ganham holofote. E isso me incomoda muito. Me incomoda, porque reclamar, o brasileiro é um reclamão por natureza. E todo mundo vai reclamar. Todo mundo vai reclamar. Todo, cara, assim, não tem jeito. Se ganhasse dos Estados Unidos, também a final olímpica, o reclamão ia reclamar de novo. O cara ia falar, pô, também depois de tomar dois pau, tava na hora de vencer, né? O cara ia reclamar do mesmo jeito. Ele ia comemorar o ouro? Ele ia comemorar o ouro, mas ele não ia dar o braço a torcer. Então, quem é hater? Ele é hater por excelência. A vida dele deve ser uma merda. A vida dele é uma merda. Se ele vive reclamando, a vida dele não deve ser legal, certo? E você dar holofote para esse tipo de personagem é o que ele se alimenta. Poxa, tá falando de mim. Muito obrigado. Eu vou continuar odiando e promovendo ódio. Já que é assim que eu sou reconhecido, é assim que eu o farei. Né? Então, assim, poxa, fica com essas coisas de. Eu sei que machuca, eu sei que incomoda, mas, poxa, vamos. Seria mais interessante, acho que seria mais legal. Os caras vão focar em quem acredita na gente, ainda mais agora, né, que muitos ganharam muitos seguidores. Vamos focar na galera que está apoiando. Vamos focar nessa galera? Vamos dar satisfação para essa galera? O cara que odeia, o coxinha do sofá, esse cara vai continuar falando. Se eu ganhar ou se eu perder, ele vai continuar falando. Ah, ganhei campeonato mundial. Pô, não fez mais que obrigação. Depois de, né? Depois de não ter ganhado o ouro olímpico, tava na hora de ganhar alguma coisa. É o que o cara vai falar, velho. É o que o cara, pô, aí vai falar, pô, o cara tá no sofá, não faz nada da vida e acha que, pô, é isso, a vida dele é essa. Você acha que você tá incomodando o cara falando um bagulho disso? Sabe? Tipo, por isso que eu falei, cara, eu acho que o rendimento, assim, de um atleta, o Cito Brasil, por exemplo, poderia ser melhor? Poderia, mas o fato da galera promover o ódio, isso incomoda. E o cara não rende o que ele poderia. E às vezes o cara joga com aquilo na cabeça e ele joga com a necessidade de dar uma resposta, de depois vir na câmera, ganhamos, né? Chupa, né? É assim que acontece. Então assim, poxa, não é mais legal a gente jogar para quem acredita, para quem incentiva? Não, parece que a galera tá jogando para, pô, eu preciso jogar e vencer para dar a resposta. É essa a impressão que passa. Porque, poxa, perde-se mais tempo dando resposta do que comemorando e celebrando uma conquista importante. Né? Acho que essa é a última reflexão. Isso não só no. Falei de alguns casos que a gente viu, mas isso não só assim, no basquete, no vôlei, no futebol, mas em todas as modalidades. No próprio futebol brasileiro, fica rolando, os caras depois vêm dar entrevista para a TV, já fica dando resposta. Ah, o cara fulano fala, um monte de gente fala um monte de coisa, que não sei o quê. Cara, assim, vamos jogar bola, gente. Vamos ser felizes, né? Você vai se incomodar com o cara tá feliz com isso, né? Ele tá feliz com isso. É um deleite pro cara. Pô, tô me excitando aqui, cara, né? É um mal barato isso. Vou continuar.
Enfim, né, gente? Enfim, pô, era para ser curto de novo, a gente se empolga, perde a noção do horário. Eu vou encerrar por hoje. Bom, agora sim, de vez a gente se despede das Olimpíadas. A gente retorna mais ao final do mês para ir comentando um pouco das Paralimpíadas também. Para quem sabe que eu sou um grande fã e a gente vai acompanhar também, repercutir o quadro de medalhas, como é que estão as modalidades, enfim. Me despeço por hoje. A Libertadores vai voltar. Nós estamos com bastante empolgação. Vamos pegar aqui, ó, agenda do dia, agenda do dia. Vamos trazer aqui a agenda das Olimpíadas, né? Deixa eu pegar a agenda do GE. Tamo junto aqui, ó. Terça-feira não, quarta-feira, né? Quarta-feira ou terça-feira? Terça-feira, né? Tô ficando maluco. Terça-feira, Grêmio e Fluminense, São Lourenço e Atlético Mineiro, Colo-Colo e Júnior Barranquilha. Na Sul-Americana, Huachipato e Racing, Bragantino e Corinthians. Temos brasileiros na rodada, temos brasileiros em campo. A gente vai conversar de tudo um pouco, tudo que pudermos. E amanhã nós estamos de volta para comentar os resultados, tá certo? Gente, ó, agora sim encerro. Você que nos acompanha até aqui, fica o meu profundo agradecimento. Valeu demais, um forte abraço. E amanhã, ó, estamos de volta. Tchau.